paz, meus queridos irmãos. Hoje eu quero refletir com vocês uma palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 44, que diz assim: E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Jesus ensina algo profundo aqui. Jesus ensina que nós só vivemos a experiência do amor de Deus a partir do senso de dívida que nós temos com Deus. Quando nós conhecemos o tamanho do débito que nós temos diante de Deus, quando nós conhecemos o tamanho do nosso pecado que nós temos diante de Deus, quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa falibilidade diante de Deus, nós começamos a desfrutar de um amor imensurável de Deus. E é por isso que o amor, a experiência do amor, ela é vivida a partir do perdão. Quando nós reconhecemos que somos perdoados por Deus de uma forma incondicional, mesmo através das nossas mazelas, dos nossos pecados, quanto mais senso e conhecimento eu tenho da minha fragilidade, dos meus pecados, das minhas falhas, mais eu consigo viver o amor de Deus na minha vida. Quão maior é o meu pecado, o meu conhecimento do pecado, maior será a graça que vai cobrir estes pecados. Veja que Jesus está falando para Simão essas palavras, talvez porque Simão ele não se via na necessidade de ser perdoado, talvez ele não se via em uma condição de pecador, mas Jesus ele disse: olha, quanto mais senso de pecado nós temos, quanto mais conhecimento das nossas falhas nós temos, mais nós seremos amados por Ele. Porque nós precisamos entender que quanto mais conhecimento nós temos do pecado, mais nós nos tornamos com um coração cingido, humilde e quebrantado diante de Deus. Então, meu amado, olha que interessante o que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando que quanto mais eu conheço o meu pecado, quanto mais eu conheço as minhas mazelas, mais eu conheço a grandiosidade do amor de Deus. Um amor infinito, um amor insondável, incalculável, inescrutável é o amor de Deus. Porque Ele é capaz de cobrir multidões de pecados na nossa vida. E esta mulher desfrutou disso. Ela era uma prostituta, ela não merecia, ela era uma pecadora, ela era a escória do mundo. Mas ela se humilhou ali por causa da sua condição, ela se humilhou, se quebrantou. E Jesus então dá esse sermão para Simão. Jesus fala para Simão: Simão, eu entrei na tua casa e você não ungiste os meus pés. Eu entrei na tua casa e você não me recebeste com um beijo. Porém, desde o momento em que eu entrei na tua casa, esta mulher tem regado os meus pés com suas lágrimas e os enxugado com seus cabelos. Sabe por quê? Porque essa mulher se encontrava em uma situação de miserabilidade. Ela reconhecia as suas falhas, os seus pecados, as suas mazelas, e isso fez com que ela se humilhasse, se entregasse diante de Deus. Será que você, meu amado, se encontra nessa situação? Será que você se vê nessa situação? Ou você acha que você não precisa da graça de Deus? Você não precisa do perdão de Deus? Você não precisa mais se humilhar diante de Deus? Mas nós precisamos ter uma consciência cingida pela humildade. Nós precisamos ter uma consciência sempre humilde, um coração sempre quebrantado,
diante da graça de Deus. Nós precisamos sempre confessar as nossas falhas, confessar os nossos pecados, porque nós somos pessoas carentes da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Jesus, ele encerra o texto dizendo: a quem muito se perdoou, muito amou. Então você vai muito amar quando você entender que você foi muito perdoado. Você só muito ama quando você entende que você foi muito perdoado. Você compreende o quão ofensivo foram os seus pecados diante de Deus? É isso que Jesus está falando. Quanto mais nós compreendemos a nossa ofensa diante dele, mais nós seremos amados, nós teremos uma consciência de que nós fomos amados por um amor incondicional, imensurável e inescrutável. Deus te abençoe.